Boa noite, amada igreja. Boa noite, nossos amados irmãos e amigos. Estamos de volta para mais um culto, ainda pela noite, sendo transmitido nas nossas mídias, mas continuamos orando, crendo que em breve poderemos estar também pela parte da noite presencial. E hoje estamos celebrando a Páscoa, celebrando a vitória que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário e que também é nossa vitória. Cristo, o Cordeiro de Deus, ressuscitou. E louvamos ao Senhor nosso Deus por isso. Nós então vamos estar adorando ao Senhor. E você, com a sua família, adorem ao Cordeiro de Deus, que morreu, mas está vivo, ressuscitou e está vivo à destra do Pai. Em Apocalipse, no capítulo 5, os versos de 7 em diante, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, os seres viventes e os anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar e adorar o Cordeiro Santo que venceu. Pai Celestial, nós louvamos e exaltamos ao Teu nome. Louvamos a Ti, Jesus, o Cordeiro de Deus, digno de receber poder, honra, glória, louvor. Ó Pai Celestial, ensina-nos a adorar. Como vemos este grande culto no céu, os seres celestes e todos os seres na terra, embaixo da terra e nos céus, rendendo louvor ao Senhor. Pai Celestial, abençoa-nos e recebe a adoração do Teu povo. Assim clamamos a Ti neste momento, Pai Celestial, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus. Cante com alegria. Podemos descansar, entregar as nossas dificuldades, entregar as tempestades, nas mãos do Senhor, porque temos o Senhor que está por nós.
louvando ao nosso Deus, vamos declarar que Ele está vivo, porque vivo está, o amanhã enfrenta. Sim, a vida vale a pena, Cristo vivo está. Ora, enquanto cantamos este cântico, pensamos em tantas pessoas que neste momento e neste tempo tão
difícil, atribulado que estamos vivendo, tem pensado que a vida não vale a pena. A vida é o bem precioso que Deus nos deu e Ele quer que nós a vivamos da melhor maneira possível, saudável, alegre, regozijada com o Senhor. E, claro, caminhemos preparando-nos para a eternidade, onde viveremos com o Senhor para todos sempre. Vamos então meditar na palavra do Senhor nosso Deus, pensando sobre o tema da Páscoa, que é exatamente esta a história maravilhosa, a história da redenção, a história da nossa salvação. E nós estaremos lendo agora o Evangelho de João, capítulo 20, os versos de 1 a 10. E neste a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com um outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro no sepulcro, e viu, e creu. Pois ainda não tinha compreendido a Escritura que era que era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos pela Tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor fale aos nossos corações. E que a Tua palavra nos encha de esperança e de vigor espiritual. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, e usa-nos para o louvor da Tua glória, para a edificação da igreja, para o alcance do perdido pecador. Assim oramos a Ti, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Este texto relata a evidência da nossa fé. Certa vez, e isso já faz um bom tempo, mesmo porque o programa já nem é mais vinculado, não está mais no ar, estava assistindo o programa Jô Soares 11h30, faz tempo. E ali estava um teólogo conversando com ele e falando a respeito da ressurreição. E ele então ouviu toda aquela argumentação, mas disse para o teólogo: olha, eu entendo, mas eu não creio. Mesmo com as evidências diante dele, mesmo com as provas arqueológicas postas diante daquele homem, ele não creu. Diferente do escritor bíblico que diz que quando o discípulo entrou, verso 8, ali naquele sepulcro, viu então o lenço, viu
aquele lenço à parte, ele creu, viu e creu. E aqui está a diferença para a vida de cada um de nós. A realidade da ressurreição e como ela vai estar chegando aos nossos corações e como vai estar trabalhando em nossas vidas. Se para gerar fé, para a salvação, ou se este relato gerará desdém, incredulidade, indiferença. Está então o mesmo relato, as mesmas evidências diante de mim, diante de você, diante da humanidade, e a fé a ser gerada nos corações é o diferencial de Deus e o diferencial de cada um de nós diante de Deus e daquilo que Ele fez ao ressuscitar Jesus dentre os mortos. Então, eu quero exatamente pensar com os irmãos sobre algumas evidências que corroboram, que fundamentam a nossa fé. Veja bem, nós estamos falando de discípulos que estavam ali chorando, desacreditados e que, como o próprio texto bíblico diz, não haviam entendido ainda. Estavam com Jesus, ouviram de Jesus, ouviram do próprio Jesus que ele deveria ser crucificado, ouviram que ele ressuscitaria o terceiro dia, mas ainda não haviam entendido. As perspectivas dos seus corações eram outras. Eles pensavam num reino político, pensavam no estabelecimento das coisas aqui, e não num reino espiritual, um reino eterno, um reino estabelecido na cidade santa, que Jesus então esteve ali a preparar, como ele mesmo declara no capítulo 14 de João. O que eles tinham era algo relacionado a esta realidade humana, material, a realidade que nós conhecemos. E então, depois desse tempo de tanta angústia, de tanta dor, de ver Jesus Cristo sendo crucificado, de tê-lo conduzido ao sepulcro, ali alguns discípulos, não dos 12 ou 11, que Judas já havia debandado, mas José de Arimateia e outros ali com ele. Agora, lemos que Maria Madalena foi ao sepulcro, ela e outra Maria, né? Nos textos paralelos nós vamos ver isso nos evangelhos, para então estar levando as suas especiarias e fazendo então aqueles cuidados do corpo. Ainda era escuro quando chegaram ali e viram que a pedra estava removida. Então vamos lá, vamos pensar sobre essas realidades das evidências aqui mostradas no texto. E é interessante quando nós lemos esse mesmo texto, em Mateus, Mateus relata que houve um combinado ali entre os guardas do sepulcro e os líderes religiosos que disseram, contem essa história. Digam que os discípulos vieram, levaram o corpo, e que vocês não tiveram como fazer nada, estavam dormindo. Levaram o corpo. E essa história foi espalhada no mundo da época. E nós vamos ver então que isso não tem também cabimento. Vamos já chegar lá. Então, algumas evidências, quando nós olhamos para esse texto. Esta remoção da pedra, essa não era uma pedra leve. Era uma pedra que, de acordo com estudiosos, pesava mais de 1 tonelada. Nós estamos falando de soldados preparados. Nós estamos falando de homens que, inclusive, responderiam com a própria vida, não cumprindo suas tarefas, deixando ser violado o sepulcro
e deixando que o corpo fosse levado. Pagariam com a própria vida. Nós estamos falando de homens que foram treinados para fazer guarda. Como estes homens iriam ser ludibriados, ou como se chegaria a um sepulcro, arrastariam uma pedra tão pesada e estes homens não acordariam? E levariam o corpo às carreiras, sem ele ver, sem ninguém ver nada. Esta foi uma ação de Deus, como diz em Mateus, que o anjo removeu a pedra e ficou assentado sobre ela. Outra questão aqui interessante é que quando nós lemos nos versos posteriores, aqui o verso 5, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Aí depois o texto continua, que Pedro entrou, seguindo, chegou ao sepulcro, ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça. Se o corpo tivesse sido roubado, vocês acham que eles teriam o trabalho de tirar os lençóis, de arrumar os lençóis, de pegar o turbante da cabeça, aquele pano que estava enrolado, e colocar ao lado, à parte? É meio fantasioso, bem fantasioso. Quando nós lemos, por exemplo, o relato de Lázaro, como Lázaro saiu do sepulcro? Ainda com ataduras, ainda com esses lenços, ele não estava como o relato de Jesus. Esta imagem, esta ideia aqui, é de que Jesus levantou-se e os lençóis ficaram da mesma maneira que estavam no seu corpo. Ou, mostra também aqui que foi arrumado com tranquilidade, não houve saída desesperada. Mostra asseio, higiene, mostra que aquilo foi feito de uma maneira tranquila, e não como um roubo de um corpo, que sai às carreiras por aí para simplesmente sumir com o corpo dali. No relato de Mateus também vai dizer que eles rodaram atrás desse corpo. Não ficaram simplesmente, levou, tudo bem, com a mentira que lá estava. Mas houve uma busca. Lá estava o sepulcro vazio, a pedra removida, o lenço ali, da mesma maneira, arrumado, tudo arrumado. E quando então o discípulo deparou-se com essa situação, e hoje pela manhã, na mensagem que foi transmitida pela manhã, estivemos frisando isso, estivemos destacando esta questão do Evangelho de João, que ele tem esta peculiaridade do venha e veja, venha e constate, venha e tire suas dúvidas, venha e comprove que é verídico. E quando o autor bíblico coloca dessa maneira, ele viu e creu. Então, diante daquilo que estava ali como evidência, ele veio a crer que Jesus havia ressuscitado. Que aquela notícia que as mulheres levaram até eles era verídica. E é interessante porque o próprio relato das mulheres era algo que não era bem aceito. Na cultura à época, o relato da mulher, o testemunho de uma mulher não tinha validade, não tinha aceitação. E veja como Deus, na sua infinita sabedoria, o faz. As mulheres são as responsáveis por levar a informação de que Jesus havia ressuscitado. Ora, eles precisavam ver, eles precisavam crer.
Inclusive, quando nós estudamos a respeito, alguns chegam a contestar isso, mas se o testemunho das mulheres não era bem aceito, por que colocar? Porque está no Evangelho, não é uma evidência frágil? Pelo contrário. Pelo contrário. Aqui está, para mostrar que aquele testemunho que era considerado frágil é um testemunho verídico. E Deus, então, faz provar, comprovar o que havia acontecido, ocorrido ali, no sepulcro, no primeiro dia da semana, ainda de madrugada. E sabe, meus amados, diante de tudo isto, é interessante os versos 9 e 10, quando diz, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, e era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos para casa. Ora, diante de tantas evidências, diante dos relatos históricos, diante da própria história, do que denominamos secular, diante da arqueologia, tanto deste momento do sepulcro, quanto da crucificação, alguns chegam a cogitar a possibilidade de Jesus ter desmaiado. Ninguém era sepultado sem evidência da morte, por isso que os outros tiveram suas pernas quebradas, por isso que Jesus teve o seu lado perfurado. Joséfo, um historiador da época, relata que alguns conhecidos dele foram tirados da cruz e mesmo depois de serem tirados da cruz, sendo tratados com alguns cuidados médicos, com os cuidados médicos da época, não resistiram, dada a debilidade dos seus corpos, tão frágeis que estavam. Imaginemos nós que Jesus teve um tratamento diferente, inclusive, dos outros dois que estavam ao seu lado. Estava sendo espancado desde a noite anterior, chicoteado, e aquelas chicotadas, se não fossem dadas com tanta precisão, elas próprias o teriam matado por perfurar o seu pulmão. O seu corpo estava muito machucado e ferido, e na cruz do Calvário, enquanto ele buscava respirar, o seu corpo ferido arrastava na cruz, que não era uma madeira trabalhada, uma madeira como a perna deste banco, lisinha, bonitinha. Há algumas ideias muito fora da realidade, e sabe o que é mais impressionante? É que as pessoas preferem acreditar nestas ideias, um tanto mirabolantes, a crer na evidência do Cristo ressurreto. E é isto que o verso 9, de alguma maneira, nos traz como lição, quando o próprio autor relata que eles ainda não haviam compreendido. Ora, quantas e quantas pessoas, milhares de pessoas estão diante do texto bíblico, estão diante da história, estão diante da arqueologia, estão diante das evidências e não compreendem. E não compreendem. Não compreendem o plano de Deus, porque a Páscoa é exatamente a história da redenção da humanidade, e Cristo veio para cumprir este plano, o projeto de Deus de resgate do perdido pecador. Cristo veio para pagar o preço do pecado, o salário do pecado, a justa paga pela ofensa ao nosso Deus. Não compreendem que são necessitados deste perdão e continuam respaldando a sua Páscoa em tantas coisas que
não tem qualquer relação com Deus. Eu estava verificando, e me lembro quando eu era garoto, acho que da idade do Pedro, talvez, mais novo, meu filho Pedro. Então, eu me recordo que antigamente havia uma religiosidade mais expressiva na nossa sociedade. Inclusive que a sexta-feira chamada Santa, ninguém fazia praticamente nada, né? Eu me recordo que em frente de casa alguns jovens juntaram-se para beber, aquilo foi um escândalo. Mas esta semana, sexta-feira agora, o que vi era algo completamente diferente. Bares abertos, pessoas embriagadas desde cedo, pessoas usando drogas, pessoas com músicas indecentes mesmo, shoppings extremamente lotados, filas imensas para garantir um ovo de chocolate, que é pelo mercado, o símbolo da Páscoa para eles. Não estou dizendo que você não possa comer um bom ovo de chocolate, é uma delícia. Eu digo que você pode economizar, comprando outras delícias com ovo caríssimo desse que aí está. Mas, na verdade, são substitutos da verdadeira Páscoa. E os homens continuam caminhando para mais distante de Deus, não compreendem o que aconteceu ali. E sabe o que é muito notório? Eu me recordo também, quando era garoto, a semana da Páscoa, durante toda aquela semana, passava-se filmes de Jesus, passava-se filmes da paixão de Cristo, e havia realmente uma relação com a data. Hoje em dia você não vê mais. A nossa sociedade, uma sociedade que tem afastado-se de Deus, está buscando destituir Deus da sua vida. Não entende que Deus ama e o seu amor está manifestado no seu Filho, expressado na sua plenitude, quando Ele entrega a sua vida na cruz do Calvário. Também, meus amados, nós vemos claramente que, da mesma maneira, a nossa sociedade continua ainda a não entender o porquê da ressurreição de Cristo dentre os mortos. E a implicação disto. A palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios, capítulo 15, que o nosso maior inimigo é a morte. A morte é o aguilhão, a morte é o salário do pecado. E Jesus, então, veio para dar vida, para trazer vida. Ele que lá na criação estava com o Pai, na criação da humanidade, agora vem em carne para dar a vida espiritual, para dar a vida eterna, porque esta fora perdida, fora prejudicada quando Adão pecou. E a humanidade estava, então, caminhando para a perdição eterna. E Jesus, então, vem, paga o preço do pecado, entregando a sua vida voluntariamente na cruz do Calvário. Tomando sobre si as nossas culpas, o nosso pecado. Aquela cruz era nossa, mas Ele tomou para si. E então, vencendo a morte, ressuscitando dentre os mortos, Jesus Cristo tem o poder
da vida. E todo aquele que nele crê recebe a vida eterna, porque ele pode conceder vida. E a implicação está justamente, meus amados, nisto. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. O que não crê já está condenado. É o que diz João capítulo 3, o verso 18. O que não crê já está condenado. Portanto, entenda isto, aquele que vê, aquele que ouve, aquele que entende, mas não crê, que rejeita tanto as evidências quanto o amor de Deus, quanto a graça de Deus, este está condenado. Mas aquele que ouve e crê, o que diz em João, capítulo 5, verso 24, todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esta é a realidade daqueles que, como discípulo, viu e crê. E sabe, este viu aqui é pela fé. Ele viu ali o sepulcro. Ele estava lá presente. Mas a nós hoje, Jesus diz assim, inclusive falando a Tomé, você crê agora porque está vendo, porque tocou em mim, depois da sua ressurreição. E ele vai dizer então, mais bem-aventurados são aqueles que crerão sem ver. Mais bem-aventurados são aqueles que crerão sem ver. O texto nos mostra isto. Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo. O texto de Apocalipse que nós lemos ainda há pouco, Jesus revelando-se a João, trazendo a revelação, o consolo, o conforto à igreja, para que esta possa ter a sua fé fortalecida e a esperança da vida eterna. Ele revela e mostra-se o Cristo vivo, o Cristo que venceu, o Cristo glorificado. E sabe o que é diferente? Este mesmo apóstolo João, que esteve diante de Jesus, caminhando com Jesus, servindo a Jesus, que esteve até o último momento da sua crucificação, quando recebe a revelação de Jesus, vai relatar tamanha glória que os seus olhos não conseguem contemplar. Ele está vivo. E a ele, Jesus vai dizer assim, o texto bíblico vai dizer assim, quando o vi, caí a seus pés como morto, porém, ele pôs sobre minha mão, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que viste, e as que hão de acontecer depois destas. Escreve. E no livro, no decorrer do livro, ele vai continuar falando outras coisas. Escreve porque são verdadeiras. Jesus Cristo está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Creia, sirva-o, ame-o, celebre-o. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, recebendo-o como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, creia, porque o tempo que nós temos
é curto, a nossa vida é curta, mas Ele preparou uma eternidade gloriosa para todo aquele que nele crê. Nós vamos orar agora e peço que você esteja apresentando a sua vida a Deus. Ora, se você é crente, se você é salvo, e nestes dias não tem parado para celebrar Cristo, está pensando em outras coisas, pare e adore ao Cordeiro que está vivo. Cultue-o. E se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, creia. E por meio da fé, receba dele o perdão, receba a vida eterna, receba a salvação. Tenha o seu nome escrito no livro da vida e prepare a sua eternidade com Cristo. Agora, por meio da fé, vamos orar. Ó Senhor Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Como é maravilhoso nós podermos ter a certeza da salvação por meio da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Como é maravilhoso nós podermos experimentar pela presença graciosa do Espírito Santo de Deus a ação de Jesus Cristo em nossas vidas. Ó Pai de amor, abençoa-nos, fortalece a nossa fé e que nós, servos teus, estejamos a anunciar a este mundo o verdadeiro Cristo, Cristo que vive. E que pelo testemunho de vida, a nossa experiência contigo, Jesus, as pessoas possam ver em nós a Ti. E aqueles que ainda não aceitaram a Ti como Senhor e Salvador, que neste dia possam refletir sobre as suas vidas e arrependidos voltarem-se a Ti, pedindo perdão dos seus pecados e recebendo assim do Senhor, pela Tua infinita graça e misericórdia, a salvação, a vida eterna. Assim oramos a Ti, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós temos alguns avisos rápidos. Hoje, dia 4, nós temos o encerramento oficial do calendário de missões mundiais. Mas você ainda pode ofertar. E não perca essa oportunidade. A campanha continuará ainda no sentido das ofertas. Dedique ao Senhor. Oferte ao Senhor. Vamos para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Ultrapassar o alvo estabelecido para essa campanha. E no dia 18 nós teremos a venda de uma feijoada no valor simbólico de R$10. R$10 você não lancha no shopping, você não lancha nem perto de casa agora, até o combo já aumentou. O prato feito já passou dos R$12. Então, dia 18, reserve este dia, o apetite, coloque lá as mulheres que não comam feijoada naquela semana para não chegar domingo e dizer, eu já comi essa semana. As mulheres são assim, os homens não. Come mesmo. Então, vamos, neste dia, estar fazendo a venda das refeições. Se você quiser comprar antecipado, converse com a irmã Daniela, converse com o irmão João, diácono João, Alfredo, e faça suas reservas, de maneira que esta será mais uma ação para alcançarmos o alvo. Mas digo a vocês, se nós, com fidelidade, contribuirmos, nós teremos a alegria de ver ultrapassado este alvo. Faça isto. E, relembrando o retorno das atividades presenciais, domingo pela manhã, apenas com culto ainda, uma vez que estamos voltando e vendo as condições. Quarta pela noite, culto de doutrina, e sexta-feira de noite também o culto de oração.
Então, meus amados, nós queremos agradecer a Deus e a sua vida e desejar a você uma ótima semana. Continue vivendo, celebrando e desfrutando da verdadeira Páscoa, que não está limitada a um dia só, mas todos os dias da nossa vida, porque Jesus se faz presente em nossos corações. Jesus está vivo. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.